todos. Meu nome é João Pedro, eu sou acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú, sou residente no programa Extensão Pedagógica, no subprojeto Química, e hoje trago uma videoaula sobre potências de base 10 e notação científica, certo? E os seguintes objetivos para esta aula são apresentar os conceitos básicos de potência de 10, escrever números em notação científica e transformar um número muito grande ou muito pequeno em notação científica. A utilidade da potência de 10 ela é muito importante para a ciência e para a matemática também, né? Por exemplo, quando se fala em tamanho médio de uma célula, mais ou menos este número aqui, né? É muito complicado a gente trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos, né? Imagina só, trabalhar com um numeral desse tamanho, por exemplo. É muito complicado. Então, o que a gente faz é transformar esses números grandes ou muito pequenos em notação científica para melhor trabalhar com eles. Por exemplo, também a velocidade aproximada da luz no vácuo, né? Olha só o tamanho desse número. É um número muito grande. Toda vez que você for fazer um cálculo, fica muito complicado você escrever todo esse número, né? Ou seja, a gente transforma esse número muito grande em notação científica para facilitar o nosso trabalho durante os cálculos. Distância da Terra à Lua é aproximadamente tudo isso aqui de quilômetro, né? Podemos ver novamente outro número enorme, bastante grande, né? Você efetuar cálculos com um número muito grande tem a possibilidade de errar na escrita, né? Talvez. Então fica muito complicado, como já falei, escrever números grandes em cálculos complexos, certo? Outro exemplo que nós temos aqui é o número de quantidade de matéria por mol de uma determinada substância, né? Que é o número de Avogadro, que ele é aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1, certo? Esse número aqui ele já está em notação científica, certo? Bonitinho. Mas se você fosse escrever ele normalmente, o que seria? Seria 6, né? Mas com os algarismos, uns 23 algarismos. Imagina só escrever esse numeral toda vez que você fazer um cálculo de quantidade de matéria, né? 6 mais 23 números aqui na frente. Fica muito complicado. Por isso que nós temos uma importância em trabalhar com números de notação científica. Antes da gente falar sobre potências de 10 e notação científica, vamos lembrar um pouquinho como que é a estrutura de uma potência, né? Quais são os elementos que compõem uma potência, certo? Aqui nós temos uma potência genérica, onde eu tenho Azinho elevado a Bzinho, que é igual a C, certo? Onde o A é a minha base, o B é o meu expoente e o C é a potência, certo? E o que aqui isso nos diz? Nos diz que o expoente ele fornece a quantidade de vezes em que a base deverá ser multiplicada consigo mesma. Por exemplo, eu tenho um numeral, né? Aqui no caso o 5, ele está com o expoente 3. O que significa isso? Significa que o numeral que eu tenho, ele vai ser multiplicado 3 vezes por ele mesmo, certo? Como já descrito aqui. Se eu tenho 5 elevado a 3, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar exatamente 225, ok? No exemplo 2, aqui nós temos 4 elevado a 5. O que isso quer dizer? Que o 4 vai ser multiplicado 5 vezes, né? Por ele mesmo. 5, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 1024, certo? Aqui o 4 seria a minha base, o 5 o expoente e o resultado a potência. O expoente ele sempre será um número natural,
Assim, quando o expoente é negativo, devemos utilizar o inverso da base, certo? Ou seja, se eu tenho um numeral com expoente negativo, quer dizer que, como o expoente sempre será um número natural e não um número inteiro, como que eu faço para transformar um número negativo em um positivo? Eu faço o inverso dele, né? Mas como que eu faço o inverso de qualquer número? Eu divido por 1, certo? Como está descrito aqui. O inverso de 3 elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por 3 elevado a 2. Né? Ou seja, para fazer essa potência, eu faço 1 dividido por 3 vezes 1 dividido por 3. Por que 3 ao quadrado? Certo? Eu faço 1 dividido por 3 vezes 1 dividido por 3. Se fosse 3 elevado a 3, eu faria 1 dividido por 3 vezes 1 dividido por 3 vezes 1 dividido por 3. Mas aqui é só ao quadrado, certo? Que vai dar igual a 1 dividido por 3 vezes 1 dividido por 3. Aí eu faço normalmente a multiplicação. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 3 vai dar 9. Ok? E 1 dividido para 9 vai dar 0,1111 infinitos 1. Infinitos 1. Ok? Que é 0,1 é um numeral natural. Agora falando um pouco sobre potências de base 10. Potências de base 10 com expoente positivo. Primeiro, como a gente falou, né? Siga daquele exemplo da potência que a gente deu. Quando eu tenho 10 elevado a 2, significa que eu vou multiplicar 10 duas vezes, né? 10 vezes 10, que vai dar igual a 100, certo? Quando eu tenho a potência de base 10 com expoente negativo, eu vou fazer o inverso de 10, certo? 10 elevado a menos 2 vai ser 1 dividido por 10 elevado ao quadrado, né? Que vai dar igual a quê? 1 dividido por 10 vezes 1 dividido por 10. 1 vezes 1 dá 1 e 10 vezes 10 dá 100. Eu fazendo essa divisão vai me dar igual a 0,01. Ok? Nessa tabela, temos algumas potências de 10. Né? Aqui no meu lado esquerdo eu tenho as potências positivas. E aqui no lado direito eu tenho as potências negativas. Só olhando graficamente essa tabela, a gente pode tirar algumas conclusões. Certo? Quando eu tenho 10 elevado a 1, eu posso observar que eu tenho um zero. Ok? Quando eu tenho 10 elevado a 2, eu posso observar também que tem dois zeros. Quando eu tenho 10 elevado a 3, eu tenho 3 zeros. Certo? E quando eu tenho 10 elevado a 10, eu tenho 10 zeros. Certo? Só olhando assim, diretamente. Certo? Mas quando é negativo, o que é que isso pode me dizer? Quando eu tenho expoente negativo, eu posso tirar a seguinte conclusão. Que após a vírgula, né, esse expoente aqui, ele vai me indicar quantos algarismos eu tenho após a vírgula. Olha só, com menos 1, eu tenho um algarismo após a vírgula. Quando eu tenho o expoente elevado a menos 2, eu tenho dois algarismos após a vírgula. Né? Quando eu tenho 10 elevado a menos 3, eu tenho 3 algarismos após a vírgula. Quando eu tenho 10 elevado a menos 10, eu tenho 10 algarismos após a vírgula. Ok. Notação científica. Como a gente já falou, né? A noção científica ela serve para a gente representar um número muito grande e um muito pequeno, né, de uma maneira mais fácil, né, uma maneira mais simplificada, certo? Beleza, mas como é que eu transformo um numeral muito grande e muito pequeno na noção científica? A gente vai ver daqui a pouco, certo? Olha só, o número x escrito na noção científica terá sempre a forma x, né, vai ser igual a m vezes 10 elevado a n, certo? Calma, que a gente vai desvendar esse segredo aqui. O que seria o n? O n é um número que varia de 1 a 9,9. Ou seja, o n ele tem que estar sempre entre 1 e 9,9. Ele pode ser 10?
Em notação científica, não, né? Você tem que estar entre 1 e 9,9. Ele não pode ser representado por número 10, ok? E a gente chama isso de mantissa, certo? Este numeral que está entre 1 a 9,9 a gente chama de mantissa. Aí temos a potência 10 e temos o expoente n. O que seria o n? O n é um número inteiro, positivo ou negativo, chamado ordem de grandeza, certo? Ele vai nos mostrar os algarismos, a quantidade de algarismos que estão representados ali. Tudo bem? Vamos ver melhor, vamos ver melhor com a aplicação de um exercício. Notação científica. Olha só. Esse exercício. Eu tinha aqui um número multiplicado por 200, 2000, certo? Ele ficou 2,0 vezes 10 elevado a 3, certo? O que aconteceu é que esses zeros aqui, né, eles ficaram após a vírgula. E eu representei ele aqui na potência de 10, certo? Então, uma tática, né, para você transformar uma notação científica é você saber onde está exatamente a vírgula. Se você souber onde está exatamente a vírgula e onde colocá-la, você consegue transformar qualquer numeral em notação científica. Tudo bem? Veja só no segundo ponto. Aqui nós temos um número, 25 milhões, certo? Para transformar em notação científica. Qual é o primeiro passo que a gente tem? Identificar onde está a vírgula. Depois que eu identificar onde está a vírgula, né, a vírgula está aqui, né? Eu vou, eu vou deslocar essa vírgula até aqui, né? Entre o 2 e o 5. Por quê? Porque 2 vai ficar 2,5. 2,5 está entre 1 e 9,9, certo? Eu poderia colocar a vírgula aqui após o 5? Poderia, mas aí eu não estaria colocando notação científica. Pois notação científica, o numeral tem que ficar entre 1 e 9,9, certo? Então, vou deslocar a vírgula e vou contar quantas vezes eu vou deslocar a vírgula. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? A vírgula vai parar aqui. E como é que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó, 2,5, né? Quantas vezes eu deslocar a vírgula? 7 vezes. Né? Coloca a potência 10 vezes 7. Né? Beleza, mas o 7 vai ser positivo ou negativo? Bom, como eu desloquei a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser positivo, tá bom? Caso eu ande com a vírgula para a direita, o expoente será negativo. Tudo bem? Agora aqui eu tenho o número 8.000. Transformar este numeral em notação científica é muito fácil. Né? A vírgula está aqui. Né? Vamos transformar ele em um número menor que 1. Para me transformar ele em um número maior que 1 e menor que 9,9, é só eu colocar a vírgula aqui, ó, entre o 8 e o 0. Né? E vou contar quantas vezes eu vou andar com a vírgula para a direita. 1, 2, 3. Andei 3 casinhas. Né? Como que eu vou representar esse número? Vou representar por 8,0 vezes 10. Quantas casinhas eu andei? 3. Né? Olha só, no próximo exercício, eu tenho um número bem grandão, né? A vírgula ela está bem aqui. Né? Não localiza a vírgula, então ela está no último, na última casa decimal. Certo? Para transformar esse número negativo, para transformar esse número em notação científica, né? Eu posso colocar a vírgula aqui? Não, porque eu vou ter 13. E 13 ele está maior que 9,9. Então a vírgula tem que ficar aqui, ó, entre 1 e o 3. Certo? Vou deslocar a vírgula até
este número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como que eu vou representar esse número? 1,3 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 10. Positivo. Certo? Agora eu tenho um número diferente. Eu tenho um número muito pequeno. Né? Eu tinha trabalhado antes com apenas um número muito grande. Aqui eu tenho uma situação diferente. Tanto número muito pequeno. Aqui eu consigo localizar a vírgula. Né? Olha só aqui é a vírgula onde ela está. Né? Então, esse número ele está entre 1 e 9,99? Não está, né? Ele é 0,0, né? 0 é menor que 1. Então, gente, para eu transformar esse número em noção científica, eu vou andar casas aqui até chegar no 9, certo? Eu vou contar quantas vezes eu desloquei a vírgula para a direita. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6 casas para a direita. Como que eu vou apresentar esse número? Muito fácil. É multiplicado por 9,0 vezes 10. Quantas casinhas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6 casinhas. Certo? Só que aqui eu estou andando para a direita. E quando eu ando para a direita, eu coloco sinal negativo. Certo? O próximo numeral que a gente tem aqui é um número pequeno também. Transformando esse número aqui para um número que esteja entre 0, entre 1 e 9,9. Eu vou andar com a vírgula até aqui, né? Eu vou parar entre 6 e o 2, né? Se eu parar entre o 2 e o 1, eu vou ficar com o número 62. Isso é contra a regra, certo? Olha só quantas casinhas eu vou andar. 1, 2, 3. Eu vou parar aqui, certo? Então vai ficar 2, coloco o restante do número, vezes 10 elevado a menos 3, né? Que eu andei à direita, certo? Olha só aqui outro número. Eu vou parar com a vírgula bem aqui, correto? Entre o 4 e o 5. Eu vou continuar tendo um número entre 1 e 9,9. Ok? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou apresentar esse número assim. 4,5 vezes 10 elevado a 7. Positivo ou negativo? Negativo. Isso que é a vírgula para a direita. Ok? Bom, a gente falou aqui rapidamente sobre potências de 10, notação científica, né? Muito fácil, né? Fazer uma transformação do número muito grande ou muito pequeno em notação científica para facilitar os nossos cálculos. Beleza? Eu fico por aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e até a próxima.